dando continuidade a um pequeno estudo. Agora nós vamos, já falamos no vídeo anteriores dos versículos 1 até o 4, e agora nós vamos dar prosseguimento falando dos versículos 5 até o versículo 9. O versículo 5 diz assim: então esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, aqueles opositores, eles não acharam nada contra Daniel. A primeira coisa que nós aprendemos é que eles reconheceram que Daniel era uma pessoa íntegra e leal. Isso é muito importante quando nós somos reconhecidos pelas pessoas que são oposição nossa. Elas reconhecem que nós somos leal e íntegro. Muitas das vezes nós somos bajulados, muitas das vezes nós somos elogiados por pessoas que não dizem a verdade, mas a nossa oposição, os nossos opositores, eles têm que ver que nós somos leal e íntegro ao Senhor, porque a oposição é sempre aquela que está procurando defeito, né? Está procurando uma ferida para meter o dedo, para que nós venhamos reclamar, chorar, porque quando mete a mão, o dedo na nossa ferida, nós sentimos dor. E esse é o trabalho dos opositores. Só que os opositores de Daniel reconheceram que realmente Daniel era uma pessoa íntegra e leal. Isso é muito importante. E os opositores, não achando como investir contra uma ferida, contra um erro, né, contra uma culpa de Daniel, então acharam por bem investir contra a fé de Daniel. Ou seja, mexer naquilo que Daniel tanto privava, que era a sua confiança, sua relação de fidelidade a Deus. Ou seja, sempre vão tentar interferir na nossa comunhão que nós temos com Deus. Porque a comunhão que nós temos com Deus, ela é a fonte de tudo que nos faz prosperar. A nossa relação que nós temos com Deus, ela é a fonte de tudo aquilo que nos faz crescer, em todo sentido. Então, a nossa oposição, os opositores da nossa vida, eles sempre tentarão minar a nossa fé, tirar a nossa fé, colocar dúvida, deixar que a incredulidade venha pairar no nosso coração. Então, nós temos que ter muito cuidado. Dando continuidade, nós vamos para o verso 6 e 9. O verso 6 e 9 diz assim: então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros, governadores, concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, para que não se possa revogar. Por essa razão, o rei Dário assinou o edito. Então, nós vamos ver aqui que, em primeiro lugar, eles se uniram, né? Os opositores se uniram, tanto os presidentes quanto os príncipes se uniram contra Daniel, né? Se uniram a nível de procurar uma saída para que Daniel viesse a ser prejudicado. Então nós vamos ver aí a relação do mal. Nós vamos ver que o mal, que a oposição, os opositores muitas vezes se unem para nos destruir, se unem para nos fazer cair. Então nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz que nós não devemos os ardis de Satanás, né? Ignorar os ardis de Satanás. Ou seja, a Bíblia diz que são os demônios, a Bíblia diz que são espíritos maus, a Bíblia diz que o próprio demônio, ele ruge como leão procurando quem possa tragar. Então há uma união, há um exército, há uma militância tentando acabar com a nossa vida, né? Lá no livro de Hebreus diz que existe uma nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunha? Primeiro, nós vivemos dentro da sociedade. A primeira nuvem de testemunha são os homens, as pessoas a qual vivem próximo de nós. A segunda nuvem de testemunha são os anjos, os espíritos de Deus, né, que também estão próximos. A Bíblia diz que eles estão ao nosso redor, né? Mas existe também a nuvem de demônio, de espírito mau, que estão tentando denegrir, minar nossas forças e nos derrubar. Então nós temos que ter cuidado, né? Sozinho nós somos fracos, mas nós temos que nos unir com o Espírito Santo de Deus e pedir a Ele que Ele venha nos dar força para que venhamos sermos vencedores em Cristo Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos é que os opositores usam de astúcia, ou seja, usam de inteligência, usam de ardis, ou seja, eles usam todos os meios, né, cabíveis, todas as formas cabíveis para tentar nos destruir.
ele conhece o mal, os opositores, ele muitas vezes conhece a nossa fraqueza, conhece aonde nós temos possibilidade de cair, de fraquejar, né? Então nós temos que ter cuidado, né? A astúcia do inimigo, a astúcia dos nossos opositores são grandes, estão sempre usando de inteligência, usando de sabedoria, de ardis para tentar nos destruir. Então nós temos que ter muito cuidado. A outra coisa que nós aprendemos aqui, que eles usaram da vaidade do rei, né? A astúcia que eles usaram aqui foi ir ao próprio rei, e o rei, que era uma pessoa muito vaidosa, ele usa dessa vaidade para prejudicar a Daniel. Então nós temos que ter muito cuidado com os elogios, com os tapinhas nas costas, com aquilo que muitas vezes vem tentar nos colocar como centro de atenção, né? Trazer uma massagem no nosso ego. Nós temos que ter muito cuidado. E os opositores usaram a própria lei, ou seja, aquilo que parecia ser certo, na realidade era certo porque ela se tornou uma lei. E dentro daquele regime vivenciado da época, tudo aquilo que realmente viesse a ser ditado pelo rei se tornava uma lei. E sendo uma lei, todos os cidadãos, né, todos os habitantes daquela nação, daquele povo, tinham que obedecer, porque agora era uma lei editada pelo rei e teriam sim que ser obedecida, né? Então, aquilo que parecia, ou que era realmente uma coisa certa, mas na realidade eles estavam usando para tentar destruir, para tentar minar as forças de Daniel. Mas Daniel novamente foi mais que vencedor. E assim nos deixa uma lição para as nossas vidas, que nós temos que tentar, nós temos que ser fiel ao Senhor. Amém? Que Deus ele possa te abençoar.